Ok. Só esperando a meu amor. Atitude Popular. Oi, olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa web rádio Atitude Popular, ao programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da Petrace, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você que está fazendo o mesmo a partir de agora, né? Desde o início do programa. Muito obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes e apresentação dela, Marina Valente. Locução, técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora, Fortaleza, Ceará, Brasil, 10 horas, 6 minutos. O convite é para ela. Na sequência aí, esse belo programa Democracia no Ar, ao comando de Marina Valente. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, ouvintes. Bom dia a vocês que curtem e compartilham o programa no Facebook, ajudando a gente a levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares e sociais do Ceará e do Brasil. Pedimos a vocês que não deixem, obviamente, de comentar o programa de hoje, mandar as suas sugestões, as suas ideias, as suas perguntas e até, quem sabe, um cheiro para a gente, que a gente gosta, a gente é carente, né? Olha, um agrado sempre é bem-vindo. O programa de hoje, a gente vai discutir, mais uma vez, sobre a reforma trabalhista, essa deforma, como chamam os dirigentes sindicais. O nosso querido comentarista do dia de hoje já chegou. E, de novo, Marina, reforma trabalhista, de novo, porque ela ainda, quer dizer, ela está começando a produzir os seus danos, trazendo ainda muita confusão, muita discussão, e a gente e os movimentos sindicais estão buscando algum tipo de solução aí para tentar amenizar a dor que vem para cima dos trabalhadores. Então, nós vamos conversar com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, daqui do Ceará, o Antônio José. Né? Ele vai falar com a gente sobre a reforma, esclarecer algumas dúvidas que ainda possam existir e, quem sabe, apontar para a gente algum tipo de solução para a gente sair, pelo menos amenizar o tamanho do buraco que vem pela frente. Quinta-feira, começando o dia que aqui no Ceará a gente costuma ir comer à noite o caranguejo, o tradicional caranguejo. Claro que na crise não vamos ter que dividir a patola, é uma patola para uma patela para outra, mas a gente sempre se vira, o povo é criativo para sustentar pelo menos um minuto de riso e felicidade nessa vida que a gente está precisando, Jonathan Neto. Vamos ao nosso giro de notícias. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. A Câmara Municipal de Fortaleza homenageia a Associação Cearense de Imprensa, ACI, em sessão solene pelos seus 92 anos. A homenagem é uma iniciativa da vereadora Larissa Gaspar. A sessão solene foi aprovada por unanimidade pelos vereadores no dia 17 de outubro passado. Serão homenageados a jornalista Vânia do Mar, o radialista Narcélio Lima Verde e a ex-presidente Ivonete Maia e o diagramador Ítalo Araújo Vasconcelos, os dois últimos em memória. Eles não estão mais com a gente, mas deixaram uma grande contribuição para o jornalismo cearense. Desde o dia 5 de dezembro, camponeses do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, acampados
na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, realizam uma greve de fome contra a reforma da Previdência. O povo camponês sempre tão corajoso para a defesa dos brasileiros. Os 3 militantes do movimento camponês, Josineide Costa, Denise Mauer e Frei Sérgio, colocam suas vidas em risco em defesa de tantas outras contra a reforma da Previdência. A CUT Nacional e outras entidades lançaram notas de apoio. Toda a nossa solidariedade também no movimento Democracia Participativa a esses bravos guerreiros. Democracia. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, em nome de 63 reitores das Universidades Federais Brasileiras, divulgaram nesta quarta-feira, dia 6, uma nota de repúdio contra a ação da Polícia Federal que conduziu coercivamente gestores, ex-gestores e docentes da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em uma operação que apura supostos desvios na construção do Memorial da Anistia. Os reitores criticaram a notória ilegalidade da medida e lembraram que ela repete práticas como as do caso que levou Luiz Carlos Cancellier, reitor da USC, ao suicídio. Eu quero dizer que é ditadura, está tendo um ataque à Universidade Pública Brasileira e isso não pode continuar. Reage, Brasil. E o Núcleo Piratinga de Comunicação produziu mais uma grande agenda, essa agenda que tem sempre a história de luta dos trabalhadores no Brasil e no mundo. No caso deste ano, inclusive, tem uma agenda específica sobre mulheres lutadoras. É uma forma de sustentar o Núcleo Piratinga de Comunicação, que sempre desempenhou um belíssimo papel na defesa da comunicação sindical, tendo à frente o nosso querido Vitor Gianotti, que não está entre nós, e seguindo com a esposa dele, queridíssima Cláudia Santiago, que aguerrida segue tocando o Núcleo Piratinga de Comunicação. Então, quem quiser contribuir comprando a agenda, é só entrar em contato com o Núcleo e ajudar aí esses guerreiros da comunicação sindical a seguirem com seus trabalhos, ainda mais nesse momento onde se faz necessária a luta. Na manhã de hoje, a gente foi surpreendido com uma notícia da Folha de São Paulo, que insinua que as entidades sindicais aí estão abrindo mão da luta contra a reforma da Previdência em troca aí de uma quantidade de dinheiro. E aí houve muita revolta, inclusive entre jornalistas sindicais, pela má qualidade do jornalismo praticado pela Folha, e a CUT Nacional lançou uma nota que eu vou ler agora para vocês. CUT repudia a má-fé da Folha de São Paulo. Central não negocia retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, muito menos com um governo golpista, ilegítimo e corrupto. A CUT repudia a má-fé da Folha de São Paulo, que distorce e manipula informações com claro objetivo de enfraquecer a luta do movimento sindical contra os ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma nota do painel da Folha insinua que o governo irá liberar recursos em troca de apoio à nova proposta de reforma da Previdência, que praticamente acaba com a aposentadoria. Em minutos, a nota virou manchete do UOL, como se fosse uma verdade incontestável. É mais uma mentira da Folha de São Paulo. O governo não está liberando nada. Este dinheiro pertence à CUT e demais centrais e foi bloqueado indevidamente pela Caixa Econômica Federal. Temer não faz mais do que a obrigação a liberar um dinheiro que pertence à classe trabalhadora e vai ser usado na luta contra os ataques aos direitos sociais e trabalhistas, patrocinado por esse governo usurpador e corrupto, como afirmou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A Folha de São Paulo repete o que já se tornou tradição no jornal: manipula as informações para induzir o leitor a acreditar que a CUT e demais centrais estão negociando os recursos em troca de apoio ao desmonte da Previdência. A CUT, a maior e mais combativa central sindical do país, reafirma que não negocia direito dos trabalhadores. A CUT reafirma também que não negocia nada com o governo ilegítimo e golpista de Temer. A CUT denuncia a manipulação e a má-fé deste jornal golpista que tem interesse em defender o fim das aposentadorias. Um aviso à Folha e ao governo: se votar para votar, o Brasil vai parar.
Wagner Freitas, presidente nacional da CUT. Esse foi o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Nós vamos falar hoje sobre a reforma trabalhista. O governo Michel Temer enviou uma proposta de reforma trabalhista para o Congresso Nacional. Os deputados alteraram a proposta e realizaram mudanças em 117 artigos. Novidades como trabalho intermitente, teletrabalho, fim da contribuição sindical obrigatória, limitações no acesso à justiça foram dispostas numa discussão recorde pelos deputados. Para discutir o assunto, está aqui presente nosso convidado, o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Antônio José, que vai falar sobre essa reforma trabalhista e tentar ajudar a gente a achar algum tipo de solução. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa, né, tratar desse assunto. E junto com ele, o nosso comentarista de todas as quintas-feiras, Professor, advogado e escritor Marcelo Shoa. Eu adoro essa vinheta. Bom dia, também adoro. Engraçado. Bom dia, Marina. Bom dia, Jonathan Esdras. Um abraço ao companheiro Souza Júnior. Um abraço especial a todos que estão assistindo, ouvindo o programa Democracia no Ar, Rádio Atitude Popular. Uma satisfação estar aqui e um prazer participar desse debate com o colega doutor Antônio Zé, que terá o difícil desafio, você disse aí, né, Marina, de encontrar respostas para essa reforma trabalhista, que realmente não é moleza. Queria saber de você, e do nosso convidado especial, essa questão do trabalho intermitente, que talvez seja uma das coisas que está mais sendo colocada pelo movimento sindical, que mais choca, que mais incomoda, e que tem dado resultados como demissão de pessoas para recontratação em condições completamente absurdas de relação trabalhista. Então, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes, para que eles entendessem o que é essa bomba do trabalho intermitente, né, e como é que ela já está começando a funcionar de uma forma, infelizmente, na nossa sociedade. Pois então, o trabalho intermitente, ele coloca o trabalhador numa condição de total precariedade, né? Inclusive, ele foi, colocado justamente para bular a questão da obrigatoriedade do salário mínimo, né, como um mínimo a ser recebido por um trabalhador. Então, o trabalho intermitente, além de colocar o trabalhador, de submeter o trabalhador a receber valores inferiores ao salário mínimo, ele vai desencadear uma série de outros problemas, né, na vida do trabalhador, porque ele não vai conseguir conciliar com outros trabalhos para poder digamos que alcançar um valor, um patamar mínimo que possa manter a subsistência em condições mínimas, né? Então, ainda acarreta a questão da contribuição para a Previdência, né? Porque se ele não atingir um salário mínimo, por consequência, ele vai ter que complementar esse valor, né? Sob pena de ficar de perder a qualidade de segurado, inclusive, né? E sem dúvida, um dos pontos mais preocupantes, mas, na verdade, levando-se em consideração o todo, né, se levar o todo, um ponto, apenas um ponto a ser questionado, né, e a ser tentado, de uma certa forma, colocar um contraponto, né, por parte da advocacia trabalhista, né, e também, principalmente, as entidades sindicais, né, fazer esse contraponto. Eu entendo que ela seja inconstitucional, como já tem, inclusive, algumas tendências nesse sentido. A ANAMATRA teve um encontro nacional no mês passado, que também já orientou, já formulou enunciados, aprovou enunciados, né, em decorrência de teses apresentadas nessa jornada que questionam a constitucionalidade, né? Eu acho que é um retrocesso social. Esse retrocesso social, ele acaba por violar a Constituição. Então, acho que as teses terão que ser construídas nesse sentido, de tentar, primeiro, atacar a constitucionalidade, né? A inconstitucionalidade. Ele, na verdade, é o famoso pagar para trabalhar, na sua maior expressão,
E também lembram algumas características quase de um trabalho escravo, né? Porque você, no final das contas, está sendo acorrentado a uma empresa e ao governo, que vai ter que pagar a previdência, por um salário de miséria. Né? O que você pensa, Marcelo, sobre isso? O que eu penso é um absurdo total. Na verdade, a gente aprende já na faculdade as características da relação de emprego, que é a prestação pessoal do serviço, na eventualidade, a forma subordinada, né? A prestação de serviço a um terceiro, e a não eventualidade, quer dizer, o serviço continuado é um dos elementos que fundam, né, essa relação, e é exatamente isso que está acabando nesse momento, porque o que se propõe com o trabalho intermitente é a quebra dessa continuidade. Isso desnatura o contrato de trabalho, a relação de emprego, e é claro, como disse o doutor Donizete, tem um objetivo, é precarizar as relações trabalhistas, garantindo para o empregador o quê? Aquele trabalhador que vai receber menos, que vai estar, digamos assim, preso a uma situação de intermitência, mas sem poder ter um outro emprego, naturalmente, recebendo menos, ele vai ter mais dificuldades de contribuir com o sindicato X, com o sindicato Y, ele vai ter menos proteção laboral. Então, é uma série de cascata ao contrário. Né? Você vê aí que, nessa semana, salvo engano, a Estácio anunciou a demissão de quantos professores? 1.200 professores. Né? Já se configura aí como uma tendência desse Brasil golpista, sob golpismo, de demitir para depois recontratar sob condições mais precárias. Essa questão ela está na justiça, né? Me parece, doutor, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, eu tenho a impressão que esse aspecto específico da reforma trabalhista já foi, inclusive, judicializado pela Procuradoria da República. Né? Tem uma ação direta. Já tem 8 ações diretas de inconstitucionalidade. Né? As que eu vi, por último, teve mais o ajuizamento de mais alguma, eu não vi especificamente qual seria o ponto, né? Mas a primeira tratou da questão do acesso à justiça, né? Tem a questão da contribuição sindical, e esse ponto do trabalho intermitente também era um dos pontos que estava sendo estudado para ser colocado, discutido em ação direta de inconstitucionalidade, certo? Alguma luz vai aparecendo. Inclusive, acho que uma das categorias que vai mais sofrer, que já está mais sofrendo nessa questão de trabalho intermitente, é o pessoal do comércio e serviço, trabalhadores de supermercado, Magazine Luiza, alguns supermercados já vêm tentando implementar, algumas categorias, como no caso dos trabalhadores do Mundial do Rio de Janeiro, vêm resistindo com muita força na implementação da reforma, né, greve no supermercado, que é uma coisa raríssima de acontecer, né, mas são categorias que têm jornadas super exaustivas, que já têm condições já inicialmente precárias e com essa situação ainda vão ter o quadro piorado. A Beth Silva está dando bom dia, Beth, dizendo até a Folha de São Paulo. Não é até a Folha de São Paulo, Beth, é de novo a Folha de São Paulo. É impressionante a dupla Folha, Globo, aliás, o trio, Globo, Folha e Veja, mas é porque Veja a gente nem considera mais jornalista. Só para complementar, Marcelo, de fato, a última ação que foi protocolada foi, de fato, questionando o trabalho intermitente, a constitucionalidade. Ele foi distribuído por prevenção ao Edson Fachin, que já é quem está com uma das ações anteriores. A nossa preocupação é que, lembrando o áudio do Jucá com o Sérgio Machado, o golpe ele vai com supremicultura. Então, assim, se aquilo de fato é verdade, a alternativa do trabalhador, é claro, nós vamos continuar lutando, vamos continuar acreditando na justiça, não nos resta muitas hipóteses, nós vamos lutar e vamos acreditar. Agora, o trabalhador realmente me parece que precisa se mobilizar em torno das suas formas de fazer a coisa ser sentida entender que é com tudo menos com ele. Violentamente no sentido de a gente não vai incluir. Do que o empregador entende violento, é tocar no bolso. E aí a greve, né, lá dos supermercados, dos trabalhadores dos supermercados, esse é o remédio. O trabalhador
não fique esperando pela justiça. Né? Se conscientize de que a união é importante, a aglutinação é importante. E essa matéria da Folha de São Paulo não é nada mais do que a tentativa de tentar descreditar as organizações sindicais para que o trabalhador nem busque a organização sindical. Tem que buscar, sim. Isso aí é um reflexo. Não dê crédito à luta. Isso é exatamente o receio. Eles sabem que o trabalhador unido faz a diferença. Outra questão que chama muita atenção na reforma é a questão do teletrabalho, né? Bom, de certa forma, os patrões já vinham praticando. Porque a reforma, na verdade, ela vem para dar de presente tudo aquilo que eles já faziam e queriam continuar fazendo. Como é o caso do teletrabalho, né? Principalmente depois dos WhatsApp da vida, Facebook, que o patrão começou a achar que podia mandar mensagem cobrando coisa para trabalhador no meio da madrugada, né? Então, como é que ele se configura, né? Até essa coisa é muito comum, por exemplo, aqui o pessoal das costureiras, tal, pegar, botar produto para costurar na casa de uma, na casa de outra, para ir fazendo relações de trabalho informais e tal. Então, como é que, de repente, até dá para utilizar isso para pegar o patrão no vínculo trabalhista que ele achava que não tinha, ou que não praticava antes, e agora vai ficar configurado, e como se configura, e qual é os danos dessa questão também do teletrabalho, porque também tem outra bomba que essa reforma preparou para a gente. A questão do teletrabalho, ele é utilizado por meios eletrônicos, né? Utilizando os meios telemáticos, né? Então, a utilização de trabalho que é possível se realizar a longa distância por meio eletrônico, né? Então, mas, por exemplo, eu botar para trabalhar, nesse caso das costureiras que eu dei o exemplo, mas ficar cobrando serviço por telefone, dar uma configuração de vínculo de trabalho. Isso. Sim, que inclusive há um entendimento já consolidado do texto anteriormente, que é a questão do sobreaviso, né? Que se o trabalhador está com à disposição com seus meios eletrônicos, né? Se utilizando instantaneamente com o empregador, ele está praticando hora extra, inclusive, né? Então, assim, mas a questão do teletrabalho em si é a utilização do trabalho por meios eletrônicos, né? Você trabalha de casa. Ele veio regulamentado, inclusive a administração pública, infelizmente, já estava se utilizando desse meio, né? E, de fato, eu entendo que seja danoso, até porque... A justiça, né? O processo, a questão da justiça estava com um sistema nesse sentido de você levar me corrija se eu estiver errado, mas você levar os processos para casa. Inclusive, infelizmente, nós tínhamos juízes defendendo isso, achando isso o máximo. Os processos tudo em cima da cama, mas achando isso legal. Sim, porque vai submeter o trabalhador a jornada exaustiva, né? E, inclusive, uma confusão mental entre trabalho e a sua própria vida social, né? Isso é um dos principais aspectos, né, pelo qual a gente que tem um senso humanitário maior acaba se preocupando, né? E as pessoas que vai para um senso mais capitalista e que acaba se confundindo com o patrão ou tentando, né, aquela questão do oprimido tentar ser opressor, enfim, acaba defendendo também, né, achando que... É um conto de sereia de uma falsa liberdade. Né? Justamente. E aí esse ponto inicial ele já seria totalmente descartado, né, que tem aquelas crianças youtuber que teve até, só para um adendo, teve que ontem foi condenado no TJ por ter feito uma matéria contra os auditores fiscais, né? Então, assim, tem essas pessoas que tentaram vender para a sociedade que o teletrabalho também seria um ponto bom, que seria bom para o trabalhador e tal, né? Mas colocando essa questão mais humanitária de lado ou simplesmente rechaçando. Eu posso fazer uma colocação sobre isso, Marina? Pode sim, pode sim. Eu estava fazendo meus cursos de estudos superiores, estudos avançados na Espanha, né? Quando foi regulado o teletrabalho lá, em 2008, por volta disso aí, né? Porque eu estava fazendo os estudos doutorais. A questão é o seguinte: o teletrabalho me parece ser irremediável, né? Porque com o avanço da tecnologia, telemática, é natural que você busque novas formas de participação no mercado de trabalho e tal, né? Lá na Espanha, por exemplo, o teletrabalho foi uma forma encontrada para facilitar
a conciliação da vida laboral com a vida familiar de muitas mulheres, né, que perdiam seus empregos, porque tinham que conciliar a jornada, enfim. Mas o fato é o seguinte, né, independentemente de onde o trabalho esteja sendo prestado, né, havendo o vínculo, né, ele precisa ser regulado pelo direito do trabalho, né? E a questão substancial para a regulação do vínculo, aí nesse caso não é nem tanto a subordinação jurídica, é a subordinação econômica, né? Quer dizer, tem uma pessoa que, embora não esteja trabalhando de forma subordinada, ele está trabalhando sob coordenação, sob orientação de uma empresa, vinculada economicamente àquela empresa, quer dizer, ele vai receber, à medida que aquela empresa oferir lucro, então ela está subordinada. Então, isso é preciso ser levado em consideração como um trabalho, como qualquer outro, efetuado dentro ou fora da empresa. Esse não é o problema. O grande problema da questão do teletrabalho é que eles misturaram as discussões num bolo, né, que busca exatamente escamotear as relações de trabalho. Quer dizer, o teletrabalho em si me parece inevitável. Por exemplo, essa questão que você colocou do juiz. A gente sabe que, por ser advogado, que a atividade de julgar é uma atividade que, no exercício monocrático, exige uma concentração. E muitos juízes não têm assessores, ao contrário de que muita gente pensa, na justiça do trabalho, por exemplo, que tem assessoria do juiz, julga, né? Ele leva para casa aquilo ali e julga. Ele, às vezes, precisa do ambiente. Agora, ele tem que ser remunerado exatamente por aquilo ali. Para não ter uma jornada extrapolada, né? Porque o problema desse trabalho é que ele serve... Que muitos até têm, embora sejam bem remunerados, mas muito tempo. Então, assim, o problema do contrato do teletrabalho é que ele está sendo colocado para desconfigurar as relações de emprego. Eu não duvido, eu tenho certeza que isso aí é para precarizar o trabalho. Porque, olha, quais eram os problemas que ele viu na Espanha naquela época? É que se você faz o teletrabalho, aquelas pessoas estão longe da empresa, estão longe do sindicato. Ora, se dentro da empresa, a empresa não deixa o sindicato chegar, imagine longe. Então, isso tem que ter uma regulação de tal maneira que a empresa diga quem são os teletrabalhadores, que aqueles teletrabalhadores participem das decisões da empresa, que eles não sofram a possibilidade de promoção. Ou você acha, Marina, que o empregador no Brasil vai promover quem? É o trabalhador que está ali do lado dele ou é o trabalhador que está em casa, em teletrabalho? Então, assim, no Brasil, eu não tenho a menor dúvida, nesse governo golpista, o teletrabalho vem para precarizar relações. É isso aí, agora a gente vai, então, no nosso break, Jonathan Neto, mas já a gente volta aqui, continuando essa discussão que nunca acaba e não vai acabar tão cedo, infelizmente. Democracia no ar. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Você está curtindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinface, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar esse programa que você está conferindo agora ao vivo, tá bom? Isso lá em Boa Viagem. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, obrigado, tá? O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora são 10 horas e 33 minutos. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Marina Valente, segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Obrigada, Jonathan Neto. Uma das questões também polêmica da reforma, que tem sacudido bastante a discussão no mundo sindical, é a questão da limitação ao acesso à justiça, né? À justiça do trabalho, e todos os prejuízos que a justiça do trabalho vão sofrer com a reforma. Até as pessoas falam muito da queda do imposto sindical, mas esquecem que o imposto sindical também banca a superintendência sindical do trabalho, o funcionamento dela, que fiscaliza as relações precárias do trabalho. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, como é que está... Primeiro, como é que essa reforma traz essas limitações, né, e quais seriam elas,
E como a Justiça do Trabalho vai reagir e ao mesmo tempo, quanto ela também está sofrendo diante aí desse ataque, que também é um ataque à Justiça do Trabalho no Brasil. Então, Marina, como você bem colocou no início, né, a reforma trabalhista, ao enviar à Câmara um projeto com 11 artigos apenas, né? E desses 11 artigos, ela superinflou e resultou numa reforma de mais de 100 artigos da CLT. E em diversos pontos, né, você observa a tentativa de limitar o poder do trabalho, né, de tentar limitar também o acesso, né? Então, em algumas oportunidades, como, por exemplo, a questão da possibilidade do reclamante reclamar mais de uma... não seria uma benesse, mas eu diria que uma consideração da realidade do trabalhador, né? Então, assim, como ocorria, por exemplo, uma audiência de conciliação no rito sumaríssimo, aliás, numa reclamação trabalhista, a audiência de conciliação, o trabalhador, se por algum motivo não conseguisse chegar na audiência, o processo seria arquivado e ele poderia reclamar novamente, né? Então, agora ele tem que justificar, né? E essa justificativa já é, inclusive, uma medida dos juízes mais progressistas tentando fazer o trabalhador explicar, dar uma explicação por que não chegou, né, a tempo. E na próxima, sob pena de na próxima reclamação ele já ter que pagar custas, né? Então, um trabalhador que foi dispensado, que está tendo que reclamar na justiça, não conseguiu, por algum motivo, chegar na audiência para reclamar novamente, ele terá que pagar custas, né? E o que provavelmente já é um dos principais motivos para a queda dos processos trabalhistas que está acontecendo. Com certeza, né? E isso seria o mínimo, né? Esse é o ponto menor com relação a isso que a gente pode avaliar dessa forma. Por acaso, se nessa mesma reclamação trabalhista, né, na sequência, ele vier a perder, ele terá que pagar honorários suplemenciais ao advogado da reclamada, da empresa, né? E se por acaso ele não tiver como pagar naquela primeira oportunidade, né, se for buscado bens, valores nas suas contas não for encontrado, em um eventual processo decorrente de uma nova relação de emprego, caso ele venha a ser vencedor, esses valores ainda poderão ser executados, né, pelo advogado da reclamada, né? Então, isso é um absurdo, né? A testemunha também corre o risco de ser condenada por litigância de má-fé, caso em uma determinada situação, digamos que ela fique nervosa, ou, enfim, algo do tipo ocorra, ela pode se entender que ela faltou com a verdade, poderia ser condenada por litigância de má-fé e a ela ser aplicada uma multa. O que na verdade, o que está por trás disso é a tentativa de inibir as testemunhas. Né? E que já é tão difícil, porque difícil. A pessoa fica com medo de perder o trabalho também. Por isso que, inclusive, é tão difícil de provar em assédio moral, porque a gente tem aqui pessoas que se expõem a testemunhar. Agora, deixa eu lhe dar um dado. Quando a reforma trabalhista ela foi dada para valer 4 meses após a promulgação. Ela foi promulgada no dia 10 de julho. No dia 11 de novembro desse ano, saiu a primeira sentença condenando o trabalhador em pagamento de honorários sucumbenciais por suposta má-fé no desenvolvimento da ação brasileira deitou lógico. Logo no primeiro dia da reforma, um juiz na Bahia, né, deu a sua sentença condenando. Inclusive é um doutrinador, enfim, os estudantes de direito estudam direito do trabalho pelos livros dele, né? Infelizmente eu até citei na minha monografia. Me arrependi depois. Olha, porque assim, o direito por si só já é um instrumento opressor, né? O direito ele é opressor. Da mesma maneira que eu estou estudando sobre isso, o Pachuk-Kanis era um jurista marxista, estou com um livro falando sobre ele, mas um livro dele eu recebi agora. Ele fala o seguinte: e da mesma maneira que o mercado ele
que o capital, né, ele também oprime pela sua própria natureza, né, inerente à acumulação, o direito também, pela sua tendência de ser monopolizado, também vai ser um instrumento de opressão. Ainda mais um direito que é criado para oprimir com todas as credenciais de um direito repressor contra os trabalhadores, que inverte a lógica da protetividade do direito do trabalho, que eu já sou bem crítico, hein? Porque eu não considero que o direito do trabalho protege o trabalhador, não. O direito do trabalho, na prática, protege a empresa, porque um direito em que você acessa a justiça e, na sua grande maioria das ações, as ações procedentes terminam em acordo, o acordo é você entregar metade, 60% que você tem que receber do empregador. Então, isso aqui aí é a contramão. Imagina isso. Antes mesmo da reforma, a gente já viu um show de coisas que começaram, da mesma forma que as condições coercitivas estão virando, sei lá, brindes de McDonald's dos juízes. Os interditos proibitórios estavam virando brindes do McDonald's da Justiça do Trabalho. Né? Qualquer coisa tem. Agora nem começava o interdito proibitório. O que é absurdo. Né? Então, olha só, uma ação possessória, né? Uma ação cuja natureza não tem nada com a laboral, e os caras moviam esse tipo de ação e ela aceita naturalmente, né? Então a gente fica imaginando o que vai virar agora. Eu acho que, de certa forma, existem. Acabou que aqui virou uma disputa também política dentro dos tribunais. Né? Tem os juízes que são os progressistas, vamos tentar sobreviver. E tem vai haver uma discussão fortemente sobre isso, imagino, porque isso aí não precisa nem ser muito progressista. Isso aí tem um objetivo, que é acabar com a justiça do trabalho. Né? O Rodrigo Maia já disse, olha, dessa forma aqui ninguém vai para a justiça do trabalho, então nós não vamos precisar de 11 mil juízes. Então, assim, até mesmo os juízes, as pessoas que sobrevivem do direito trabalhista, sejam juízes, procuradores, advogados, eles estão preocupados, porque hoje parecia difícil, né, Antônio? Parecia coisa assim, esses caras são uns lunáticos. Não, eles chegaram lá e eles estão pondo em marcha o seu objetivo estratégico de muitas décadas de acabar com a justiça do trabalho. E outra coisa, tem gente lá de cima do comando da justiça do trabalho que apoia isso aí. Advoga contra a própria justiça do trabalho. Que é o presidente. Mas aí, até se para ponderar, né, eu também tenho essa crítica com relação ao direito do trabalho em si, né, de dizer que ele não é tão protetivo, né, mas, inclusive, com relação à questão do JUCA, né, do Supremo, com tudo, eu acho que a gente tem que apostar e contar com a Justiça do Trabalho. Né? Sim, sem dúvida. E no primeiro dia, até fiquei bastante... Eu fui para a Justiça do Trabalho no primeiro dia da reforma, bem cabisbaixo. E o clima de todo mundo era esse, inclusive dos juízes, dos servidores. E numa primeira oportunidade, ainda cedo, o reclamante não chegou. Eu estava na sala de audiência. E o advogado da parte contrária pediu que fosse aplicado o artigo que trata da necessidade, da obrigatoriedade de observar quando da deposição da nova reclamação se ele havia pago as custas, né, para que fosse compelido a pagar. E o juiz retrucou bem rápido, dizendo: esse artigo para mim é inconstitucional, eu vou declará-lo inconstitucional. Lembrar aqui que o doutor já falou no princípio que a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, produziu no seu último encontro um trabalho sensacional. Né? Na verdade, eu acho que foi o melhor trabalho que eu li até agora, assim, questionando a justiça do trabalho sob diversas óticas, e é um trabalho de impacto. Está tendo bastante resistência. Inclusive, teve uma decisão recente, que eu até queria que vocês comentassem, de um juiz, acho que é do Rio Grande do Sul, um juiz ou uma juíza, determinando de que não iria, cedendo a contribuição sindical, né, para a entidade, por conta de que ele entende que a questão tributária não poderia ser julgada, determinada numa lei com a característica que foi a votação da reforma trabalhista, e que, portanto, por ser tributário, deveria ser diferenciado, então foi aplicado de forma errada, e a entidade deveria receber o seu imposto sindical. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, e se vocês recomendam a galera, todo mundo tentar essa solução aí. Com certeza. Uma juíza de Lages, Santa Catarina, né?
E essa decisão dela, inclusive, segue a mesma linha do que foi discutido na ANAMATRA, que é a questão da natureza tributária da contribuição. Tem diversas decisões do STF, como, inclusive, tratou da questão da contribuição sindical para servidores públicos, né, que ele disse que o STF entendeu que seria obrigatório, porque trata-se de um tributo, o tributo não pode ser facultativo, também não pode uma determinada categoria ser excluída, né, daquela contribuição compulsória, né. Então, se o imposto, no seu próprio conceito, traz a questão da compulsoriedade, não poderia, e que obrigatoriamente tem que ser decorrente de lei complementar, não poderia ser revogado por uma lei ordinária, que é a Lei 13.467, a reforma trabalhista, né. Então, essa orientação eu entendo que deve ser seguida, assim. E por que é tributo também? Porque, como você colocou aqui, Marina, ao contrário do que a grande mídia golpista tenta vender como ideia, a contribuição sindical ela não remunera só os sindicatos, ela remunera também o Estado, né? Também, como você colocou, os serviços que garantem a manutenção da justiça do trabalho, da fiscalização, então é um tributo. Você está pagando aquilo ali de forma oficial e ao ente, que é o fisco. O problema é o seguinte, é que aí a decisão da juíza ela não entrou nos aspectos de... Ela não filosofou, digamos assim, sobre a justeza ou não. Ela falou do aspecto formal. Ela disse o seguinte, isso aqui não pode ser cobrado. Por quê? Porque, como tem natureza da lei complementar, isto aqui não é. Então, não pode ser cobrado por essa forma legal. Se eles quiserem aprovar, aprovem num mecanismo que seja equiparado ou superior à lei complementar. Que ela diz que eu não estou nem dizendo se é justo ou não. Ela disse justamente isso na decisão. Que foi muito interessante, porque eu acho que tudo tem que ser analisado, os aspectos formais. Ela, inclusive, fez questão de dizer que não estava analisando, também não estava se posicionando contra ou a favor da reforma trabalhista, né? Ela colocou esses pontos. E, inclusive, Marcelo, eu vi o comentário de eu acho que assessor jurídico de uma determinada central sindical, né, que esteve lá sempre do lado do golpe, ele tratando dessa questão do imposto sindical, da contribuição sindical, e eles defendem o seguinte, que deve haver já que foi tornado facultativo, eles vão questionar a inconstitucionalidade, mas diz o seguinte, a ponderação deles é a força sindical. Que seria o seguinte, se a contribuição deixou de ser obrigatória e passou a ser facultativa, então que o imposto recolhido não seja repassado nenhum centavo para o Ministério muito do Trabalho e Emprego. Mas tudo bem. Não, se não é obrigatório o governo, então não tem que receber. É totalmente para a entidade sindical. Mas é lógico. Esse é o posicionamento da força. Porque você vai pagar para o governo se você não está obrigado. E tem que ser a faculdade também. Mas só que o imposto é assim. E se ele não quer terminar com o serviço. Então, se o Ministério do Trabalho e Emprego for cobrar o percentual de 20%, eles vão questionar a hora. Não é um imposto. Então, se não é imposto, o governo não tem nenhuma fatia. O que é importante também destacar para os nossos ouvintes para que você tem um imposto sindical, você tem essa contribuição que vai para o governo, para o funcionamento da fiscalização, que aí eu gosto muito de dizer que a gente não pode maquiar as coisas, a fiscalização. A gente já vinha com o sucateamento acontecendo da Justiça do Trabalho, né? Então as fiscalizações estavam cada vez mais difíceis, os nossos fiscais sofrendo muito para executar seu trabalho, mas executavam com justeza, sempre foram uma base segura para a classe trabalhadora, e as entidades sindicais utilizam esse dinheiro, muitas vezes, eu já vi, né, como jornalista sindical durante muitos anos, né, para comprar cesta básica em período de greve para distribuir para os trabalhadores, para comprar o carro de som para poder denunciar as coisas erradas na porta, para ter um advogado para as causas trabalhistas. Então, não é para botar no bolso e comprar uma piscina, né? Então, é importante que a classe trabalhadora saiba disso e a gente preste conta e deixe muito claro para o trabalhador naquilo que o dinheiro dele está sendo investido, porque é uma forma também da gente derrubar aí esse mito que foi criado sobre
o imposto sindical. E é muito bom também, Marina, que o empregador, o pequeno empresário, o médio empresário, que talvez não tenha ainda ainda não chegou a essa conclusão, mas ele tem que saber qual é a função do sindicato. Assim, a função do sindicato não é só de representar a categoria. O sindicato, em nível global, ele é um apaziguador social. O sindicato é aquela entidade que, ao defender a sua categoria, está buscando meios de garantir que as relações se estabilizem. Essa é a função constitucional do sindicalista, que no Brasil é tratado como criminoso, pois ele tem uma função importante de representar não só a sua categoria, mas de ser um apaziguador social. Tratar o trabalhador com chicote gera um problema que lá na frente vai estourar para cima de quem tem a acumulação de capital. Gera revolta, e quando você não tiver um mediador para mediar, você pode sair da sua empresa e fugir quilômetros, porque a categoria vai atrás. Quebrar sindicato não é uma boa para a sociedade, muito menos para a empresa. A outra coisa que eu queria falar, né, que talvez esteja causando... Bom, nós temos 10 minutos para encerrar o programa, mas eu vou tentar perguntar isso aqui e já buscar nessa pergunta algum tipo de solução. Parece que está muito confuso, ou até de má fé, alguns patrões estão tentando utilizar o texto da reforma para criar fantasmas maiores do que são, criando uma situação de desespero, de desânimo, de descrédito, até de falta de fé um pouco dos movimentos sindicais. A gente está vendo muito sindicalista ainda muito anestesiado, parece que apanharam, ainda não levantaram, estão precisando encontrar o norte. E a principal questão que causa muita dúvida nos trabalhadores e em alguns dirigentes é a questão do negociado sobre o legislado. Parece que com essa frase acabou-se a existência das entidades sindicais. E está havendo uma orientação de vários advogados trabalhistas que não, que é importantíssimo segurar a convenção, porque já que acabou a lei, a gente precisa da convenção garantindo tudo aquilo que foi retirado e que, portanto, a gente precisa do sindicato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esclarecesse, dissesse quais são os seus possíveis de fazer dessas convenções e tal, para a gente tentar ter menos dano possível. Eu acho que essa questão do negociado sobre o legislado, que inclusive era a mesma medida que o Fernando Henrique tentava empurrar no ano de 2001, dizendo que isso iria resolver a questão do desemprego, né, o que foi provado ao contrário, que quando as centrais mais progressistas foram para a rua e barraram isso, quando sobreveio o governo Lula, ele atingiu a questão do pleno emprego, né? Então, isso era uma balela. Isso já estou comprovado. Essa reforma trabalhista aprovada agora, ela foi aprovada já sendo comprovado que não era um sucesso, que não ia atingir o que eles estavam vendendo. Né? Mas, assim, de uma certa forma, principalmente para as entidades sindicais da iniciativa privada, eu acho que ela deu vai ser onde ela vai ter que se agarrar, né? Essa questão do negociado sobre o legislado. Eu acho que tem que fortalecer suas convenções, deixar suas convenções mais fortalecidas, né? E quando de acordos coletivos de trabalho, com o sindicato acorda com a própria empresa, tentar fortalecer, né? Então, assim, ela não vai poder acordar sobre questões de segurança, de saúde e tal, e tentar colocar situações em que seja sempre mais favorável ao trabalhador, já que ela vai ter essa natureza além da lei. Né? Então, eu acho que de tudo ela não é ruim. Para as entidades de servidores públicos já é um pouco mais complicado essa questão acho que ela nem se aplicaria, porque o direito do servidor tem que ser dependente de lei. Né? Então, as entidades de iniciativa privada elas devem se fortalecer dentro dessa questão do negociado sobre o legislado. E as categorias fortalecerem suas entidades sindicais, senão não tem convenção que se feche, sem a categoria ajudando. O meu professor, meu orientador no doutorado em Salamanca, um catedrático de direito, trabalho muito importante na Europa, o professor Paulo Lopes, ele falava que o problema da flexibilização não era propriamente de você, digamos assim, aperfeiçoar as normas trabalhistas a partir da realidade, porque
outras situações acontecem, outras realidades. A gente conversou aqui do teletrabalho, por exemplo, a telemática não dá para dizer que não existe toda uma tecnologia e que isso pode servir de alguma maneira para melhorar as relações. O problema é a individualização, porque a individualização do contrato significa você entregar para a negociação um fraco diante de um forte, um fraco diante de um contrato que é praticamente um contrato de como é que se chama aqueles contratos? Adesão, né? Assim, você não vai para a empresa ditando normas, você já vai para a empresa aceitando o que está sendo colocado. E se você for negociar diretamente, então você vai ser um nada na frente de um todo-poderoso. É claro que isso é um problema grave. É claro que o negociado no Brasil ele serve para você suplantar as possibilidades do trabalhador de se colocar em pé de igualdade. Aí você me fala, mas a gente tem que fortalecer a base sindical. É verdade. Mas veja só, contribuição sindical acabou. O trabalho vai ser feito de forma intermitente. Toda uma massa de manobra através dos instrumentos de mídia, de comunicação, de educação e tal. Então, assim, esse bolo da reforma trabalhista é um trator para acabar com a força do trabalhador na finalização desse contrato. Não tenha dúvida disso. Então, inclusive, uma natureza civil ao contrato de trabalho, né? Quando ele diz que os únicos requisitos que podem ser analisados pela Justiça do Trabalho, e aí mais um ponto que limita o acesso à Justiça do Trabalho, é que quando do negociado, o que tem que ser observado são apenas os requisitos do artigo 104, que é o que dá a validade ao negócio jurídico de natureza civil. Né? Mas aí, fazendo contraponto, eu acho que esses negociados, quando importar em prejuízo, não faz prejuízo do trabalhador, tem que ser questionado, sim, né? E a orientação também, inclusive dos próprios enunciados da ANAMATA, da segunda jornada, é de que esse seria inconstitucional, né? Limitar, isso seria um retrocesso social, e se importa em prejuízo do trabalhador, tem que ser questionado, tem que ser reformado pela Justiça do Trabalho. Inclusive, eu queria, Marina, aproveitar e dizer aqui que, para mim, é um orgulho pessoal estar debatendo aqui com o doutor Antônio José, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, quer dizer, que demonstra também que no âmbito da advocacia existem os que são contra, os que resistem. E a OAB, a gente sabe que no primeiro momento apoiou aquele golpe, mas que hoje já vem tentando vir para o lado de cá, e a gente até torce que isso aconteça. E, inclusive, um recado bom para esses juristas que defendem essa reforma que eles não esqueçam que quem está fazendo essa reforma são o senhor Temer, Rodrigo Maia, vamos nominar, né? Porque nominando fica mais fácil. Essas pessoas têm que ser muito inocentes e com muita expectativa otimista no coração para acreditar que essas pessoas estão do lado do trabalhador, viu, Marina? A gente faltam poucos minutos para a gente encerrar hoje, mas a gente tem uma pergunta de um ouvinte, que na verdade é um dirigente sindical, é o Adair Bezerra, do Sindicato dos Padeiros de Maracanaú. Não vai dar tempo, Adair, da gente responder no ar. Ele pergunta o que os doutores acham dessa decisão, mandou um link para o acesso da decisão, mas... Não precisa pedir desculpa, não. Tem que abrir aqui. Mas aí eu vou fazer o quê, Adair? Eu vou segurar eles aqui depois que o programa encerrar e vou mostrar para eles, aí qualquer coisa eles dão um alô para você. Também podem vir para falar dessa decisão, né? E a Beth Silva diz que bom que a OAB está do lado do povo. Não são todos não, Beth. Eu parabenizei aqui de manhã. Pelo menos a gente precisa, né, Beth? A gente precisa ouvir isso, que tem gente do nosso lado. Dose. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigado, doutora. Obrigado. E também obrigado ao nosso comentarista Marcelo. Prazer, doutor Zé. Mande um abraço a todo mundo lá da Comissão de Direitos Humanos e das comissões progressistas da casa. Todos os democratas do bem, né? Não aqueles outros. Eles mudaram o nome. Eles mudaram o nome, né? Eles são mais democratas, né? Eles mudaram o nome dos partidos. É uma sopa de letrinhas para enganar o povo, que é desesperador. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos vocês ouvintes pela presença, vocês que comentaram, e dizer que amanhã a gente está aqui de volta com o nosso comentarista, Padre
Hermano. Padre Hermano, quase que não sai. O nosso querido e fofo Padre Hermano. Estivemos junto no ato agora essa semana, terça-feira. Sempre na luta. E até então amanhã. Obrigado pela audiência. 11h em ponto. Bem, nós acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje, Marcelo Shoa. Agradecemos às nossas parceiras, Rádio Fascista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pilo Bezerra e páginas aí do Facebook, pessoais que reverberaram, transmitiram, compartilharam o programa de hoje. A todos, a todas, muito obrigado, tá? Sendo assim, te convido amanhã, a partir das 10 horas da manhã, estarmos aqui novamente numa nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Democracia. Atitude popular. Mas o senhor bem bicho. Atitude. Que foi vinculado 6 a 6 anos. Agora você pode ouvir. O cara tá